No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Uma das missões mais complicadas em um negócio é quando o empresário decide demitir um funcionário. Como isso pode ser feito sem traumas para ambas as partes? Confira as dicas dadas pelo professor Nuno Fouto. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa 100% brasileira que se dedica à fabricação de diversos tipos de grampos para cabelo. A pessoa física ou que já tenha uma empresa e deseja adquirir outra, precisa estar atento a diversos pontos. Um deles é a sucessão de dívidas tributárias. Acompanhe mais detalhes com o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o presidente da Serasa Experian, Ricardo Loureiro. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. O universo de um micro e pequeno empresário é repleto de dificuldades e situações desagradáveis. Uma delas é quando existe a necessidade de demitir um funcionário. A primeira coisa é o empreendedor analisar se a decisão é o limite. Qual é o momento correto, né? Se é por deficiência do funcionário, deve ficar claro isso durante a própria gestão, né, o que é esperado dele e por que ele não vem desempenhando corretamente. Então, deve ser uma coisa que é esperada, não é? Como demiti-lo sem constrangimentos para ambas as partes? Então, tem que ser transparente dos dois lados, não é? Então, por isso que uma demissão não esperada, né, é sempre uma coisa que é uma surpresa e pode criar esse sentimento de injustiça. Mas as pessoas, não é, elas tentam sempre buscar os motivos nas falhas dos outros. Então, isso tanto pode acontecer do lado da gestão, do lado do empreendedor, como do lado do funcionário. É por isso que os dois devem falar, os dois devem conversar, deve ser uma conversa aberta, né? Outra dica importante é conversar com a equipe e explicar como eles deverão seguir com o seu trabalho. É sempre o exemplo, é sempre a construção da reputação, né? A maneira como mandou o outro embora, eu também estou sujeito a esse mesmo processo, né? Então, o trabalho é adequado, o processo que ele seguiu foi adequado, ele é transparente, então isso é muito positivo. É importante que o empreendedor tenha o maior número de informações possíveis ao dar a notícia para responder os possíveis questionamentos do funcionário. Então, eu acho que primeiro uma preparação para deixar bem claro, né, por que essa é a melhor decisão. Ter também muito seguro por que vai mandar embora, os argumentos que tem, não é? Conversar com o funcionário, expor, não é, os motivos, ouvi-lo, não é? E, se for necessário, né, também para a equipe, isso varia muito do tipo de trabalho, do tipo de ambiente, né, deixar claro para a equipe por que tomou essa decisão. Com as dicas dadas pelo especialista, ficará mais fácil lidar com esta situação embaraçosa, tanto para o empresário quanto para o funcionário. Desde 1971 no mercado, esta pequena empresa de Guarulhos fabrica um dos itens que compõem o visual de muitas brasileiras, o grampo de cabelo. Hoje a empresa fornece os grampos para perfumarias, supermercados, farmácias e atacadistas de todo o país. Bom, então essa empresa, ela tem mais de 40 anos. Ela começou, na verdade, com Abílio, que é meu pai, que era um empresário do ramo de tecido, basicamente de meia. E ele até brinca que ele saiu do pé para a cabeça, né? Porque hoje a gente fabrica, entre outras coisas, grampo para cabelo.
gente fabrica então grampo para cabelo, que na verdade quando se fala em grampo de cabelo pensa em uma única peça, né? Na verdade são 8 modelos que a gente fabrica, entre os tamanhos que existem e as cores que são disponíveis. Além disso, a gente fabrica tesoura escolar de ponta arredondada, pinça para sobrancelha, tesoura de uso pessoal, ponta curva e ponta reta, espátula, palito e raspador. Para atender a demanda e as necessidades dos clientes, a empresa conta com um grande estoque. Os seus funcionários são treinados e sempre passam por uma reciclagem, através de cursos na própria fábrica. Então, o que a gente tem sentido é uma necessidade muito grande de investir em equipamento e tecnologia que garanta um produto de qualidade, para que a gente possa enfrentar essa concorrência que tem vindo aí do mundo inteiro, particularmente da Ásia, né? Da China, Coreia, aquele pessoal todo, que vem mesmo, eles vêm assim muito agressivos. Esta é uma pequena empresa que, através de luta diária, se faz notável no mercado nacional. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Um dos grandes problemas ou uma das grandes questões que os empresários têm é com relação à questão da sucessão das dívidas tributárias. É uma situação muito complexa e na cabeça dos empresários é uma grande preocupação. Na verdade, a questão da sucessão tributária ela vem inscrita no Código Tributário Nacional. De que forma? Lá é exemplificado em quais situações o empresário se torna sucessor de dívidas de uma empresa anterior que esteja ocupando um local ou espaço onde ele vem alocar, onde ele vem adquirir esse fundo de comércio. O que ocorre? Na verdade, o empresário que tem um determinado comércio, ele é mal sucedido no negócio dele, automaticamente ele encerra suas atividades ou ele tenta vender esse fundo de comércio ou querer passar o ponto na linguagem mais corriqueira, mais coloquial. O que ocorre? Se o empresário que está adquirindo esse comércio ou que está adquirindo esse ponto comercial não tomar algumas precauções, ele acaba sim herdando a dívida do antecessor. O que ocorre? Na verdade, a empresa antecessora ela explora, por exemplo, o ramo de autopeças. Se o novo proprietário ou o novo inquilino desse imóvel passar a explorar o mesmo ramo de fundo de comércio que o anterior, por exemplo, autopeças, automaticamente, dependendo do prazo que isso ocorreu, ele vai sim ser considerado sucessor pelo fisco. Por quê? Porque ele está herdando, como nós dizemos, o fundo de comércio do antecessor. Então isso tem que tomar muita precaução. A segunda situação é como evitar essa questão. Eu quero comprar uma empresa que esteja numa situação difícil, mas eu não quero o passivo dessa empresa. A melhor forma de adquirir uma empresa numa situação dessa ou ir para uma localidade, um imóvel, um espaço onde essa empresa explorava, é se ela estiver passando por uma situação de falência, se ela estiver falida, se você adquirir ela numa alienação judicial ou em recuperação judicial, se ela for uma filial. Isso pode ser feito via judicial. Aí existe o divórcio, existe a separação da dívida ou da sucessão tributária nesse caso. Também, na alienação judicial, não pode ser parentes próximos ou colaterais até o 4º grau, porque pode-se presumir que houve uma fraude nessa alienação e por conta disso o fisco acaba buscando os bens ou buscando responsabilizar essa pessoa que adquiriu esse fundo de comércio posteriormente. Então, nossas dicas são, primeiro, se vai adquirir ou se vai alugar um imóvel que pertenceu a uma empresa esteve lá, primeiro, verificar se o mesmo fundo de comércio, se a mesma exploração, o mesmo tipo de comércio vai ser explorado.
Se sim, verificar quanto tempo essa empresa deixou aquele local e se ela continua exercendo as suas atividades. Por quê? Porque se ela encerrar as atividades delas nos próximos 6 meses, com a saída dela desse local, também pode haver a sucessão, pode ser considerada a sucessão por presunção. Então, é muito importante que o empresário tome várias precauções com relação à questão. Vou alugar um imóvel, lá funcionou uma autopeça, ou lá funcionou uma padaria, ou lá funcionou um bar. Dependendo da situação, é importante que ele verifique qual é a situação do seu antecessor. Se possível, verificar se ele deixou dívidas tributárias. Por quê? Porque o fisco tem lá no cadastro dele uma padaria, funcionou nesse local. Ele chega nesse local, verifica uma outra padaria, só que com donos diferentes, automaticamente ele vai presumir que a empresa que estava ruim deixou o local, uma nova foi lá explorar o fundo de comércio que a outra tinha deixado, tinha construído, e automaticamente ele vai dizer, bom, então essas dívidas que era do seu antecessor até a data da saída dele daqui, elas pertencem a você. Então essa é a nossa dica, essa é a nossa orientação que a gente dá para os empresários. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Loureiro, que é o presidente da Serasa Experian. E vocês vão ver hoje o real poder da informação. É um prazer tê-lo conosco, Ricardo. Todo meu, muito obrigado. Ricardo, qual é o real poder da informação? Com a informação se faz mais negócios, né? A ideia é que disponibilizando mais informações para as empresas, para as pessoas, o nível de incerteza se reduza. E a gente sabe, essa é uma máxima importante na economia. Quanto menor a incerteza, melhor a precificação, menor o custo da transação como um todo. Então, isso realmente mais negócio. E mais negócio, sem dúvida nenhuma. É a questão da escala, da elasticidade. O que é ótimo. Bom, muito se fala no Brasil do cadastro positivo, que até agora não saiu. Na sua avaliação, o cadastro positivo pode ajudar na informação para reduzir o risco de crédito? Vai ajudar muito. Na verdade, nós hoje temos uma situação, estamos aproveitando, tirando proveito de uma situação maravilhosa do ponto de vista da economia brasileira. Temos muita coisa para melhorar, muita questão de infraestrutura para resolver. Mas o cadastro positivo, para os níveis de crédito que nós estamos atuando hoje, é absolutamente imprescindível, tanto para as instituições financeiras como o mercado em geral. Quer dizer, é uma necessidade de se dominar essa informação, de eliminar essa incerteza para que a gente consiga criar um momento positivo de aumento de consumo, com estabilidade, com pagamentos, enfim, criar um ambiente positivo para que as coisas continuem a crescer. Hoje o mundo inteiro vira e diz que o Brasil é a bola da vez. O mercado interno cresce, a pujança brasileira, enfim. Quais são os dados da Serasa? Isso é real? A inadimplência está caindo, as pessoas estão limpando o nome, os feirões dão resultado. Qual é a realidade na sua avaliação? Eu tenho uma visão bastante crítica em relação a esse assunto, até por conta da pergunta anterior do cadastro positivo. Nós estamos vivendo hoje uma situação muito propícia em termos de emprego e de renda do trabalhador e, infelizmente, estamos vivenciando uma situação de inadimplência muito grande. Nada que instabilize o nosso sistema, muito pelo contrário, um sistema robusto, até pelas práticas do Banco Central. Que bom. Muito bom. Por outro lado, é uma ineficiência gigante que reverte em custo Brasil para o mercado. As coisas ficam mais caras. Vamos dar alguns números? Podemos detalhar isso um pouquinho melhor? Um número que eu fico absolutamente estarrecido é o da perda do primeiro semestre desse ano. Os bancos... 2012. Primeiro semestre. Quanto se perdeu? Quase 40 bilhões de reais. Ou seja, dinheiro que foi emprestado para alguém e que não retornou. Não fez circular a cadeia produtiva, que na verdade é a essência do crédito. Cortou o crédito.
O ano de 2012, na sua avaliação, essa inadimplência deve chegar a... Infelizmente, 100 bilhões. 100 bilhões essa é a expectativa. de reais. Dá um exemplo para você e para os seus telespectadores. Hoje a gente vivencia a oportunidade de termos as medidas anticíclicas, não é? Que o governo pode colocar. Renúncia fiscal, antecipação da restituição do imposto de renda. Isso tudo junto não chegou a 7 bilhões de reais que, felizmente, pudemos injetar na economia. Estamos falando de perder 15 vezes mais. Pois é, então... Quer dizer, o cadastro positivo oferece condições, é uma infraestrutura. Não é a panaceia de todos os males, mas é uma infraestrutura, como energia elétrica, aeroporto. É um instrumento que vai ficar à disposição do mercado para fazer mais e melhores negócios, para perder menos, fazer melhores apostas e perder menos. Me parece, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, que a sua organização, acreditando na recuperação da economia, etc., tomou algumas iniciativas inovadoras e andou fazendo feirões para a recuperação de crédito de pessoas. Exato. Isso é real? É real. Qual foi o resultado? Veja, é muito interessante essa sua pergunta, porque, na verdade, muitas vezes a gente fala das crises de ética e, enfim, dos valores, e o que a gente pode perceber é que as pessoas, sim, querem limpar o seu nome. Fazem questão. Que bom. É importantíssimo isso, não é? E outra, segunda constatação, tivemos sim um problema financeiro, não econômico, pelo menos para grande parte dos endividados inadimplentes. Explica a diferença do financeiro e econômico para muita gente. Pois é, sabe. Deram o passo maior que a perna no ano passado, não é? Se endividaram mais do que tinham capacidade de, com o seu salário, pagar. E aí o que aconteceu? Não tiveram fôlego suficiente. Por isso é que os acordos nesse tipo de feirão têm sido tão bem sucedidos. Porque as pessoas conseguem regularizar. São todos acordos negociais, tudo fora da justiça. Tudo fora da justiça, o que é muito bom, desonera o Estado, enfim, cria uma condição favorável. Nos últimos 4 feirões que nós tivemos, foi possível fazer mais de 40 mil acordos, 40 mil pessoas que puderam ter o seu nome limpo na hora e outro tanto em seguida, porque as casas, as instituições financeiras, os varejistas que lá estiveram, estenderam o prazo para atender pessoas que não conseguiram, enfim, estarem lá pessoalmente. Ou seja, é de fato uma questão muito importante que faz muito sentido e nós vamos continuar apoiando essa situação. Na sua avaliação, isso é uma novidade nas duas pontas, tanto quem quer recuperar o seu nome, como do empresário dizendo, ok, vamos lá, vamos compor, vamos mudar esse cenário, vamos tê-lo de volta na economia. Eu estou dizendo empresário lato sensu, quer dizer, empresário, o sistema financeiro, enfim, a economia como um todo. Eu acho que sim, acho que os dois polos aí tinham essa predisposição. E coube a gente exercitar algum papel nisso, buscando a aproximação, fazendo com que a reverberação dessa mensagem, que, enfim, atingiu a mídia toda aberta, que repercutisse muito bem e, enfim, ocasionando esse sucesso. Eu ouvi um número hoje, não sei se é real, que 15 milhões de pessoas reabilitaram o seu crédito esse ano. Verdade. Esse número é um número recorde. Infelizmente, porque a matéria-prima era farta, né? Tínhamos muitos inadimplentes, mas sim, houve a oportunidade, a possibilidade de que 15 milhões de pessoas, né? 15 milhões de brasileiros, readquirissem a total plenitude da sua cidadania, porque crédito faz parte da cidadania. Claro. Né? E foi recuperado. O Banco Central informa que existem quantos inadimplentes hoje, aproximadamente? Por volta de 35 a 40 milhões. Esse é um dado que eu já ouvi há algum tempo atrás, está um pouquinho defasado, mas deve estar em torno desse número, inadimplentes no sistema bancário, que é o que o Banco Central pode verificar. Claro, e que fica lá constando no seu cadastro. Também fazem parte do nosso cadastro. Agora, a economia, o crédito na economia brasileira este ano aumentou ou ele se manteve estável de acordo com os seus dados? Olha, ele vai aumentar muito discretamente, não é? Acho que os bancos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, entre eles principalmente, fizeram um trabalho importante de puxar o crédito, né?
Os bancos privados, nós verificamos aí pelos próprios balanços deles, são informações públicas que recuaram um pouco até para se recomporem dos prejuízos que a gente acabou de conversar aqui. Enfim, precisamos de mais crédito, temos muito mais oportunidade, a gente precisa investir no consumo, mas precisa investir na produção, e isso é alimentado pelo crédito. Não é só no consumo, mas o consumo promove a produção e é disso que o mercado brasileiro precisa. Quando se fala em crédito, na maioria das vezes se fala do Serasa, ou da Serasa, porque é a fonte de informação, né, para o sistema financeiro de uma forma geral. Para aqueles bancos que não têm a sua própria estrutura, eles utilizam a estrutura de Serasa, e também entre empresas para fazer negócios. Sem dúvida. A responsabilidade de Serasa é gigantesca. É gigantesca. Como é que você cuida disso? Como é que você faz? Como é que você, como presidente, eu vou dar para você, estrutura isso? Como é que você administra isso? Alguns elementos mais ainda importantes para nós. Se você ter uma ideia, apesar dessa toda prevalência da importância do sistema financeiro no nosso negócio, ele é responsável por 30% hoje só do que a Serasa leva para o mercado. 70%? 70% são empresas de todos os portos e de todos os segmentos. Nós temos hoje mais de 400 mil empresas clientes. Ou seja, até as pequenas e microempresas hoje são usuárias do serviço da Serasa. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, o principal alicerce de a gente conseguir fazer isso são as pessoas, né? É um processo de gestão onde as pessoas estão no centro, as pessoas valorizadas, as pessoas alinhadas, que entendem a estratégia da empresa, entendem o que ela se propõe no mercado, e uma empresa que quer, o grupo, o time precisa de uma proposta. Todos nós na Serasa acordamos diariamente de manhã, porque a gente sabe que nós participamos de mais de 6 milhões de transações por dia que se utilizam de alguma informação da Serasa para se concretizar. Então isso para nós dá um orgulho muito grande, ajuda muito as pessoas a fazerem esse papel de YouTube. Agora, me parece que uma pesquisa recente feita pelo Serasa, quanto a crédito para micro e pequena, quanto a pagamento ou pontualidade de micro e pequena, teve um resultado muito bom. Muito bom. Qual foi o resultado? Olha, nós crescemos bastante, mais de 15% em termos de melhoria da pontualidade de pagamento, o que revela, de novo, o interesse e a possibilidade, né, a oportunidade, não deixa de ser um traço importante, positivo da economia, a possibilidade de estar pagando em dia as suas obrigações, e mostra a pujança desse segmento da pequena e microempresa para o cenário econômico brasileiro. Foi o recorde da adimplência? Foi o recorde, desde que há cerca de 2 anos atrás nós não tínhamos um nível de pontualidade tão grande. É o apreço pelo negócio ético, bem feito, com começo, meio e fim, repago, não é? A necessidade que as micro e pequenas empresas têm de capital de giro, a gente sabe disso. E fazer negócio e a oportunidade de fazê-lo efetivamente. Então, é mais por tudo isso aí, realmente ficamos muito contentes de poder estar divulgando essa informação. Que bom, né? Verdade. Boas notícias para todo mundo. Boas notícias. Isso significa que 2013 está logo aí. Está logo aí. Como é que você vê 2013? Olha, eu acho que nós vamos acabar bem este ano, né? Acelerando. Eu acho que nós vamos ter um 2013 muito melhor do que nós tivemos em 2012. Tem uma série de condicionantes internacionais aí. Eu acho que os nossos condicionantes internos também são muito importantes, né? Do ponto de vista de infraestrutura, de investimentos, desoneração da atividade produtiva. É muito importante que isso realmente esteja na nossa pauta, né? Condição competitiva. Condição competitiva. Eu acho que nós vamos ter um ano de 13 muito melhor do que de 12. Estamos preparados para isso e para apoiar todos os nossos clientes, todos os consumidores a fazerem mais e melhores negócios. Ou seja, existe um ar de otimismo pairando aí no final de 2012, início de 2013, ou é torcer muito e falar em otimismo? Eu não saberia dizer se de fato nós chegaremos, né, aos 4 e poucos % aí que nós estamos dizendo. 2013 ou 2012? 2013, né? 2013, eu acho que pode ser aí, enfim, temos que fazer muita coisa para viabilizar isso. É uma boa meta, eu acho que nós temos que persegui-la.
Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer poder falar para você e para os seus telespectadores e fico à disposição para aquilo que for necessário. Ricardo Loureiro, nós queremos agradecer muito a sua participação, te parabenizar pelo brilhante trabalho e continue sendo esse homem de sucesso de uma empresa de sucesso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!